Vamos lá! Começamos o capítulo com Tatsumaki na capa. Depois de 3 capítulos seguidos com Fubuki, a heroína número 2 da classe S assume a posição mandando um beijinho no ombro. Ela está olhando com uma cara de que está menosprezando a gente. A fisionomia que ela faz normalmente. Nos dizeres da capa, vemos que seus olhos são um aviso que um grande tornado está se aproximando. Para iniciar o Erendo, estamos no meio do trânsito de alguma cidade e vemos uma família indo em direção à cidade A. Eles estão de mudança para a nova casa no condomínio dos heróis. A mãe diz que está ansiosa para ver um imóvel novo, enquanto o pai está feliz, dizendo que eles não precisam mais sentir medo dos monstros. Ele continua dizendo que ultimamente muitos têm surgido, e se for necessário hipotecar por 35 anos para ter essa paz, ele está disposto a pagar esse preço. O garoto está empolgado dentro do carro, dizendo que mal pode esperar para conhecer seus heróis. Ele tem certeza que os protetores vivem lá também e quer o autógrafo de todos eles. De repente, algo chama a atenção deles. Um pássaro brilhoso ilumina o horizonte, chamando a atenção dos pais. O problema é que a felicidade para essa família de ter uma casa nova duraria muito pouco, porque eles se viriam em um fogo cruzado de uma luta de 2 heróis. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 179 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui com essa luta. Será que dá pra chamar de luta entre Saitama e Tatsumaki? Ou esse despertar do amor ali da personagem para o nosso careca? Depois das coisas que a gente viu no último capítulo e agora também, até mesmo ali com a confrontação de você está apaixonado por mim? Você está apaixonado, está gostando de mim? A gente vai comentar um pouco sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Eu sei que você gosta dos nossos conteúdos de One Punch Man, então ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos aí. Se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos também. E olha só, eu sei que se você vai assinar o Nerd ao Cubo, não perde a oportunidade de usar o código do Geek Brasil. É Geek Brasil apenas, você digita lá o código para ter 30% de desconto na sua assinatura. Então não perde tempo, não dá bobeira, não vai pagar mais caro na sua assinatura não. Usa lá o código do Geek Brasil para você poder usufruir desse material e desse conteúdo fantástico que o Nerd ao Cubo pode oferecer para você. Como um rastro de um meteoro, Saitama e Tatsumaki são enviados para o deserto através do impulso do careca, como vimos no final do capítulo passado. Os dois se chocam no chão enquanto saem rolando por todo o deserto abraçadinhos. Mas Saitama não solta a mão da heroína. Tatsumaki pergunta para o careca quanto tempo vai continuar segurando ela, o chamando de pervertido. Os dois de repente param no ar do nada e então são envolvidos por um pequeno redemoinho feito pela Tatsumaki para que o careca solte sua mão. Ele é chacoalhado para todos os lados, para cima, para baixo, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, mas ele não solta o braço da heroína. Tatsumaki tenta de tudo quanto é jeito fazer ele desapegar do seu braço e por última instância joga ele com tudo no chão, destruindo completamente o solo na qual eles estavam. E mesmo assim não dá certo. Tatsumaki, indignada e um pouco envergonhada, pergunta por que o Saitama não solta sua mão. E assim faz a grande questão para o careca, faz a grande pergunta ali para o Saitama se ele também é apaixonado por ela. Só que o Saitama chama ela de idiota e diz que não é isso, é porque ele não quer que ela fuja dele e destrua a casa dele mais uma vez. E essa resposta faz a personagem virar uma arara. Ela fica indignada com a possibilidade de fugir de um combate contra alguém como o Saitama. Como ela poderia correr de alguém que é mais fraco que ela? Então,
Ao ouvir isso da heroína, Saitama solta a mão da Tatsumaki e chacoalhando seu pulso, a personagem fica surpresa pelo careca ter conseguido segurar sua mão por todo esse tempo. A heroína pega seu dedo do meio e, como se fosse dar um peteleco na testa do careca, se aproxima com sua mão na cabeça do Saitama, achando que o herói possui poderes telecinéticos. Ela pergunta para ele se isso não é um pouco de esforço e que se é capaz de aumentar o seu poder telecinético, é melhor o careca fazer isso agora. E então dá um peteleco na testa do herói, o mandando para longe. Tatsumaki diz que a Saitama não pode morrer e ele acaba freando o golpe dela, destruindo todo o percurso que fez quando foi enviado. Quando ele a visualiza, algo o surpreende e ele vê várias pedras flutuando à sua frente. E de repente todas elas estão girando em volta da Tatsumaki em uma velocidade absurda. E então uma página dupla incrível do Murata surge. Vemos um tornado gigantesco varrendo os quadros do mangá, fazendo o Saitama ficar admirado com o que vê. Ele apenas sorri, dizendo que seria algo divertido fazer um poder parecido com o que a heroína acabou de fazer. É impressionante ver a admiração do Saitama pelos poderes ali das pessoas que lutam contra ele, né? Não importa se é super-herói ou se é vilão, ele sempre acaba não admirando as habilidades, mas a forma como esses poderes podem proporcionar através de uma praticidade, né? Porque quando esses poderes são usados contra ele, não tem ali um resultado, acaba não tendo ali um efeito. Mas quando é usado no ambiente ou quando é usado no corpo do próprio herói, ele acaba ficando encantado com tudo isso e a forma como ele consegue replicar essas suas habilidades. Ele fez isso com o Sonic, fez isso com o Garou e agora está fazendo com a Tatsumaki. Ele está começando a observar que se ela faz ali um tornado, ele também pode ser capaz de fazer o mesmo tornado. Mesmo ele sendo subestimado pela maioria dos heróis, o Saitama não subestima os poderes dos seus adversários, absorvendo-os como suas habilidades. A forma como ele consegue lidar com esse poder que é apresentado para ele mostra como o Saitama é um herói. Cara, falar sobre isso é chover no molhado, mas como ele é um herói versátil. Voltamos para o subterrâneo do condomínio onde os heróis de classe A e o grupo Fubuki estão. Eles confirmam sobre um paranormal ter os atacado, conduzindo o Psycho de volta para a prisão. Mas, de repente, a bola de pedra feita pela Tatsumaki que prendia o cientista maluco do grupo Tsukuyomi é destruída. Os heróis tentam fazer algo, mas é tarde demais. Por um buraco na prisão, eles conseguiram fugir. Os seguranças da associação tentam parar o avanço deles, mas é inútil. Então, vemos o traidor do grupo da Fubuki juntamente com o cientista paranormal. E por um milagre, eles ainda estão inteiros. Eles ainda estão vivos. O traidor do grupo Fubuki está dirigindo um carro e ele finalmente revela o nome do cientista, lhe chamando de Apollo. Caramba, hein, Murata e One? Se for na minha tradução aqui, vocês perderam a oportunidade de ligar ali o nome de Apolo, né? Porque na minha tradução, a não ser que esteja escrito errado, né? A forma como tá conectado ali os ideogramas do katakana, Abolo seria algo meio complicado, né? O Abolo ou Aboro, né? A forma como foi colocado ali no mangá, né? Como no japonês não tem ali o L, né? Não tem o L na construção, então pode ser Abolo também. Mas, por mim, eu traduziria ali como Apolo e pronto, né? Porque se o cara faz parte de um grupo chamado Tsukuyomi, né? Tem esse nome ali chamado Grupo Tsukuyomi, e o cara com o nome Apolo, que é o nome realmente da campanha que levou o homem até a lua, cara, só se o Murata e o Ono pisaram na bola, comeram bola pra caramba pra não ter colocado o nome de Apolo nele, não Abolo. Bom, vamos ver aí como pode simbolizar.
mas na tradução aqui o ideograma utilizado é de bo e não de po, por mais que seja quase o mesmo ideograma, só mudado ali o contexto. Então não sei se foi um erro de digitação ou se foi ali uma forma, mas eu traduziria como Apolo. O aliado do paranormal segue dirigindo enquanto percebe um furacão gigantesco se aproximando da base da Associação de Heróis. Apolo sorri com uma raiva transbordando dos seus olhos, enquanto diz que Tatsumaki pagará o preço na próxima vez que eles se verem. Nisso, vemos o furacão da Tatsumaki mais uma vez, com ela jogando uma rocha gigantesca para cima do careca, e ele conseguindo quebrá-la como se fosse nada. Isso se repete várias e várias vezes até que a central da associação relata algo. Uma garota informa que um tremor incomum foi detectado a 2 km a noroeste. Ela continua dizendo que parece ser algo feito por um monstro e dessa vez está vindo do lado de fora do prédio. Visualizamos que eles tentam contato com Metal Knight, mas por algum motivo eles não conseguem falar com ele. Um dos diretores pede para calcular o tamanho da força do monstro e é informado a ele que vão precisar de um herói de classe S para enfrentá-lo. Eles tentam entrar em contato com qualquer herói e parece que conseguem falar com alguém para ajudá-los. Então, vemos a família do começo do capítulo mais perdida do que cego em tiroteio, com um monte de rochas sendo jogados na direção deles. O garoto está encantado da forma mais bizarra possível com o ataque que está ocorrendo, dizendo que o furacão está se aproximando deles. Vemos o menino usando um binóculo para ver que Tatsumaki está lutando contra algo, enquanto o carro se aproxima do furacão. Assim, observamos que Saitama está usando a mesma habilidade que usou contra o Garou, pulando de rocha em rocha. Mas é bem nesse momento que ele está grudado em uma das rochas que o menino não consegue visualizar o careca. O pai pergunta para o garoto se ele tinha visto algo incrível e diz que um herói de classe S lutando contra um inimigo ainda mais perto da associação deve estar em uma situação extremamente séria. O pai diz que eles precisam sair dali o mais rápido possível, enquanto o garoto diz que seu pai precisa se aproximar mais, com sua mãe lhe corrigindo, dizendo para ele não ser bobo com tais desejos, porque o garoto queria ouvir a voz da Tatsumaki. De repente, uma rocha vem na direção deles e a família só vira tomatinhos esmagados porque o Saitama chega bem a tempo e destrói a rocha. Saitama chama a atenção da Tatsumaki, dizendo para a heroína tomar cuidado para onde manda as suas rochas. A heroína tira sarro do Saitama, dizendo como se salvar aquela família fosse algo grandioso e pede para ele não dar ordens nela, fazendo ela ficar extremamente irritada. Um monte de rochas são enviadas na direção do careca, fazendo-o pensar que de jeito nenhum aquilo se trata de uma conversa. Mas aquilo para ele é melhor que nada. Como naquele lugar não tem muitas pessoas ou edifícios, ali é o melhor local para eles lutarem. E assim ele decide dar mais atenção para a luta com a Tatsumaki. Só que, defendendo os golpes da heroína, o Saitama acaba enviando uma das rochas na direção da família, que estava dentro do carro. Ele tenta reagir a tempo e até conseguiria chegar a tempo para salvá-los. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a heroína salva-os. Então ela começa a tirar sarro do Saitama, retrucando da mesma forma como ele havia feito com ela, sobre ter cuidado para onde enviar as rochas, mas lhe alfinetando, o chamando de careca. Saitama, irritado por ser chamado de careca, acaba apelidando a Tatsumaki mais uma vez de tampinha, deixando ela ainda mais furiosa. A heroína diz que vai fazer ele em pedacinhos e o espalhar em vasos de plantas. E sua raiva é tão grande que solta o carro da família no chão de uma vez. Então, no carro, com todo mundo assustado, o pai pergunta pro filho se tinha sido bom ouvir a voz da heroína estando bem perto dela. E o garoto não consegue dizer nada.
Cara, é muito legal ver a Tatsumaki provocando os outros, né? A gente observa isso desde a primeira temporada, a forma como ela consegue provocar, criar apelidos, mas ao mesmo tempo ela também apela ao receber os apelidos, né? Isso que acaba sendo algo bem legal, ela chama o Saitama de careca e ao mesmo tempo acaba recebendo o apelido de tampinha, né? Até mesmo na dublagem ela é chamada de porteira de maquete. Isso deixa as coisas ainda mais interessantes. Então, ao vermos essa parte, ao vermos essa cena, a gente já fica na expectativa de quando essas cenas vão cair nas mãos dos dubladores brasileiros, para deixar realmente algo que já é perfeito ainda mais perfeito. Tatsumaki então invoca seu furacão mais uma vez e manda várias rochas para cima do careca, perguntando para ele o que estava acontecendo. Ela tira sarro do Saitama que seus ataques são tão poderosos que ela aposta que o herói não esteja conseguindo nem mover suas mãos ou pés para um contra-ataque. A heroína ri, dizendo que Saitama é tão descuidado que ela, no lugar dele, pediria para sair do grupo do Fubuki, porque teria vergonha de ser tão fraco de não conseguir proteger sua líder. Então ela grita para que Saitama saia do grupo Fubuki enquanto continua jogando rochas na direção do careca. Em pensamento, Saitama fica extremamente irritado com a heroína de classe S, dizendo que a única coisa que ele quer é ir embora para casa. E assim o capítulo termina.